Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício. Dessa vez uma questão caiu num concurso público para o Instituto Federal Sul. O edital é o edital 67 de 2011. A questão é a questão número 37. Sendo y a solução da equação diferencial x, derivada de y em relação a x mais y igual a 3x, sujeita à condição y dx igual a 1 é igual a 0. O gráfico da função y contém um ponto. Aí ele te dá as opções, letra A, B, C, D, ponto 2, menos 1, menos 2, 1, menos 3, 5 e 3, 4. Bem, vamos analisar primeiro a nossa equação diferencial para ver que tipo de equação diferencial é essa e que solução nós podemos aplicar. Perceba que a nossa equação diferencial é a equação x vezes a derivada de y em relação a x, então x vezes a derivada de y em relação a x, mais y, que é igual a 3x. Perceba que essa forma com que está a nossa equação diferencial, ela é muito parecida com esta equaçãozinha, que é a derivada de y, em relação a x, mais um p de x, uma função em termos de x e y, igual a q de x, que é a forma padrão de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Esse tipo de equação, ela tem uma solução bem fácil que nós usamos um fator integrante. Um fator integrante que aqui eu vou chamar de u de x, que vai ser o e elevado à integral de p de x dx. Então esse é o nosso fator integrante. Se você aplicar esse fator integrante aos dois lados dessa desigualdade, nós caímos aqui em uma derivada do produto. E da derivada do produto, nós saímos, aplicando integração, na solução de y. Na verdade, o y aqui, a solução dessa equação diferencial, ela é igual a 1 sobre u de x vezes a integral de u de x vezes q de x dx. Essa seria a solução dessa equação. Então nós vamos resolver essa equação diferencial usando aqui essas formulazinhas. Eu vou transformar essa equação diferencial que foi dada no exercício nessa forma padrão, aonde o fator integrante se encaixa. Se você multiplicar todos os termos dessa igualdade pelo seu fator integrante, nós caímos na derivada do produto, aplica a integral e nós achamos o y através dessa formulazinha. Bem, perceba que a nossa derivada aqui está isolada. Então eu vou isolar a derivada aqui, dividindo toda a expressão por x. X derivada de y em relação a x dividido por x, então eu vou ter a derivada de y em relação a x, mais y dividido por x, igual a 3x sobre x, 3x sobre x. Bem, organizando isso, eu vou ter que a derivada de y em relação a x, mais 1 sobre x vezes y, é igual a 3. E eu tenho aqui a nossa forma padrão de uma equação diferencial linear. Perceba que este 1 sobre x é o nosso p de x e o 3 é o nosso q de x. A partir daqui nós podemos calcular o nosso fator integrante. O nosso fator integrante vai ser u, vou chamar ele aqui de u de x, que vai ser igual a e elevado à integral de p de x, que é a integral de 1 sobre x dx, que vai ser igual a e, lembra que a integral de 1 sobre x é o ln de x mais a constante c. Então nós vamos ter aí que o nosso fator integrante, u de x, é igual a, bem, e elevado a ln de x
e elevado a n de x é o próprio x, que é igual a x. A constante c nós não usamos na solução. A constante c vai desaparecer durante o pontinho. Então, o de x, nosso fator integrante, é o próprio x. Então, daqui eu posso tirar agora a solução, né? Nossa função y. A nossa solução, que é a solução geral dessa equação, vai ser igual a 1 sobre u de x, 1 sobre x, vezes a integral de u de x, que é o próprio x, vezes q de x. Lembra que o q de x é o 3, vezes 3 dx, que vai ser igual a 1 sobre x, 1 sobre x que multiplica. Integral de x vezes 3 ou 3x, a integral de potência, é simplesmente 3x² sobre 2. Conserva a constante 3. Integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, integral de x elevado a primeira potência, x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. X ao quadrado sobre 2 mais a constante c. Então, nós temos aí a nossa função y, que é igual a 1 sobre x vezes 3x² sobre 2 mais a constante c. Perceba que essa solução ela tem uma constante aqui, uma constante c em aberto. Perceba que o que nós temos aqui é uma família de soluções. Dependendo do valor da constante, você vai ter várias curvas no nosso sistema de eixos. Você pode ter aqui no sistema cartesiano XY várias curvas que representam essa função. Basta que você varie, né? Varie o valor da constante. É uma constante número 1 aqui, uma constante número 2 aqui, uma constante número 3. Então você vai ter várias curvas. Esse tipo de solução é o que nós chamamos de solução geral. Que na verdade ela representa uma família de soluções, né? Uma família de soluções que são várias curvas, cuja função correspondente em parte é a mesma, mas muda a constante. Então você vai ter curvas acima ou abaixo, né? Um conjunto de curvas, infinitas curvas representadas por essa solução geral. O que o exercício diz? Que essa solução em particular está sujeita a uma condição, que é essa condição aqui, ó. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Então nós vamos usar essa condição para da solução geral tirarmos uma curva em particular, descobrir o valor da constante e selecionar dessa família de soluções uma solução em particular que satisfaz essa condição. Aí, tendo essa solução em particular, nós podemos verificar qual desses pontos pertence a essa solução em particular. Lembre-se, a condição diz o seguinte, que o y, quando x for igual a 1, o y é 0. Então, jogando esses valores nessa solução geral, o y é 0. Quando x for igual a 1, então 1 sobre 1, vezes 3 vezes 1 ao quadrado, lembra que o x é igual a 1 sobre 2, mais a nossa constante c. Ela satisfaz essa condição. Então, o 0 vai ser igual a 1 sobre 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3, 3, 0 é igual a 3 sobre 2, mais a constante c. Daqui nós tiramos que a nossa constante c é igual a menos 3 sobre 2. Tendo a constante c, você descobriu, dentro dessa família aqui de infinitas soluções gerais dessa equação, você descobriu uma constante em particular, que é a curva que satisfaz essa condição. Então você passa a ter uma solução em que o y ele é igual a 1 sobre x vezes 3x²
x² sobre 2 mais a constante c. Lembra que a sua constante c é menos 3 sobre 2. Então essa é a nossa solução agora, que nós descobrimos uma constante em particular. Essa é a nossa solução particular para essa equação. E é nessa solução particular que eu tenho que verificar quais desses pontos aqui pertencem a essa curva, né? Imagina que nós temos uma curva aqui, uma curva dentro dessa família, que satisfaz essa condição, então nós temos uma solução particular. Vamos verificar o primeiro ponto aqui, olha. O primeiro ponto é o ponto em que o x é igual a 2. Qual vai ser o valor de y se o x for igual a 2? Vai ser igual a meio vezes 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos 3 sobre 2, que vai ser igual a meio, que multiplica. Bem, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 6, 12, 12 menos 3, 12 menos 3, 9, então meio vezes 9 sobre 2, que é igual a 9 sobre 4. Perceba que se o x for 2, o y é 9 sobre 4. Então, a nossa primeira opção aqui, letra A, está descartada. Se o x for 2, o y não é menos 1. Vamos ver a letra B. Se o x for menos 2. Se o x for menos 2, o y vai ser igual a 1 sobre menos 2 vezes 3 vezes menos 2 ao quadrado sobre 2 menos 3 sobre 2, que vai ser igual a menos meio vezes. Bem, fazer a mesma continha, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12, 12 menos 3 é 9, 9 sobre 2. Então isso vai ser igual a menos 9 sobre 4. Então, a letra B também está descartada. Se o x for igual a menos 2, o y é igual a menos 9 sobre 4. Letra C. Letra C. Se o x for igual a menos 3. Se o x for igual a menos 3, o y vai ser igual a 1 sobre menos 3 vezes 3 vezes menos 3 ao quadrado, dividido por 2, menos 3 sobre 2, que vai ser igual a menos 1/3 vezes. Vamos fazer a continha aqui. Menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27. 27 menos 3, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, menos 1/3 vezes 12, que vai ser igual a menos 4. Então, perceba que a letra C, menos 3 e 5, está descartada. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos que o x é igual a 3. Então, o y vai ser igual a 1/3 vezes 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2 menos 3 sobre 2, que vai ser igual a 1/3 vezes, novamente, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27, 27 menos 3, 24, 24 dividido por 2, 12. 1/3 vezes 12, que é igual a 4. E aí, nós temos o ponto, que é a letra D, x igual a 3, y igual a 4. Então, esse exemplo aqui é o exemplo de uma equação diferencial linear, onde nós temos um fator integrante, né? Nesse caso, o fator integrante chamei de u de x, que é e elevado à integral de p de x dx, e a sua solução, aplicando o fator integrante, desenvolvendo, é y igual a 1 sobre esse fator integrante vezes a integral do fator integrante u de x, que é de x dx.
Aí é só verificar qual das opções é a correta. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. E muito obrigado.